Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos e agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar fazendo menção da palavra dele. A palavra de Deus é tão santa e a gente é tão impuro e é motivo de glorificar a Deus, porque Ele tem nos chamado para ser canal na vida de pessoas, transmitir a palavra. Irmãos, sem muitas delongas, palavras minhas, porque vim pregar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 7. O Evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 7. Deixa eu só me achar aqui, rapidinho. Aleluia. Mateus capítulo de número 7, a partir do verso de número 24. E o texto sagrado diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele homem, porém, que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E você diz amém. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, amada Igreja de Cristo, eu peço que você se atente a essa palavra nessa tarde. E é uma palavra que tem palestrado ao meu coração. Hoje eu cheguei pela manhã do meu trabalho e, mediante a minha vinda do meu trabalho para casa, Deus ele palestrou algo poderoso no meu coração, baseado nesse texto e nesses versículos que lemos agora. Mateus, o escritor desse evangelho, ele é um homem que era um funcionário público naquela época, e ele largou a sua função, largou o seu trabalho para que viesse caminhar ao lado de Cristo. E quando Mateus começou a caminhar ao lado de Cristo, Mateus é totalmente categórico no livro que ele escreve. E quando ele começa a escrever esse livro, ele vai falar sobre João Batista, que foi aquele que era primo de Jesus, nascido de Isabel.
E quando ele fala de João Batista, ele fala que Jesus, vamos entender um pouco o contexto, ele fala que Jesus, ele vai contra ele para ser batizado por Jesus, por ele no Jordão. Quando Jesus chega diante de João Batista, ou melhor, antes de Jesus chegar diante de João Batista olha para todos aqueles homens que estão ali ao redor dele, também querendo ser batizado pelas águas. E João Batista vai olhar para eles e vai dizer: este ali é aquele que eu disse que veio antes de mim e que é maior do que eu. Eu gosto de João Batista porque João Batista nunca quis a glória de Deus para ele. João Batista sempre engrandeceu o nome do Senhor. Por isso morreu, cumpriu a sua missão. E nesse contexto, Jesus vai ser batizado por João. Quando Jesus é batizado por João, a Bíblia diz que o céu se abriu e uma voz do céu bradou dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus foi testificado por Deus, ou melhor, Deus testificou quem era Jesus diante dos homens. E se caminharmos alguns capítulos mais para frente, capítulo de número 4 de Mateus, vamos ver Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o próprio Espírito de Deus. Porque Jesus tinha, aleluia, jejuado 40 dias e 40 noites. Então Deus viu que Jesus estava apto para passar por aquela provação. Para a gente entender que Deus nunca vai nos colocar numa provação despreparado. Deus sempre vai nos colocar numa provação, mas nós vamos estar preparados para passar por ela. Quando Jesus passa por essa provação, a Bíblia diz que o demônio, Satanás, vai se ausentar de Jesus e os anjos do céu vão vir a ele e vão o servir. Nesse contexto, que Jesus está passando pela provação, a Bíblia vai dizer que agora Jesus vai subir ao monte e vai começar a pregar as bem-aventuranças. E você conhece muito bem as bem-aventuranças. Mateus capítulo de número 5. Jesus viu aquela multidão e ele subiu e se assentou. E ele, ao assentar, ele começa a dizer: bem-aventurado é os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E aí vai, várias bem-aventuranças Jesus disse, aqui no capítulo de número 5. Só que lá no capítulo que nós lemos, capítulo de número 7, verso de número 24 em diante, Jesus estava dizendo para quem está andando com ele, que não adiantava nada entender a palavra, saber a palavra, conhecer a palavra e não cumprir a palavra. Jesus não está dizendo isso aqui para quem está distante. Jesus está dizendo isso aqui para quem anda com ele, para quem conhece ele, para quem adora a ele, mas não estava cumprindo a palavra. E Jesus vai dizer: eu assemelhá-lo-ei aquele que ouve a minha palavra. Um homem sábio, o homem aqui é humano, é a pessoa. Esse sábio, ele gosta de trabalhar. Ele entende que a facilidade nem sempre é o melhor. Ele entende que às vezes a rapidez nem sempre é melhor. Nós vemos nesse cenário 2 homens, um sábio e um sem juízo, ou um insensato. Um que obedece e um que não obedece. Nesse cenário também vamos ver 2 casas. E as casas não são diferentes, irmão. As casas são iguais. Só que não é pelas casas ser iguais que elas estão sendo construídas no mesmo lugar. Então nós vemos 2 casas iguais, mas que estão sendo construídas em lugares diferentes. Porque vai ser o lugar que eu construo a minha casa que vai dizer, quando a tempestade vier, se a minha casa vai ficar de pé ou se a minha casa vai cair. Aleluia. A casa é igual, aleluia, mas o alicerce é diferente.
Quem olhava para aquelas duas casas, olhava e dizia: as duas estão firmes. Só que quem viu construir entendeu. Um está alicerçado sobre a rocha e o outro está alicerçado sobre a areia. Sabe o que significa a rocha? A rocha significa Cristo. Aleluia. E estar em Cristo é difícil. Estar em Cristo é deixar de fazer algumas coisas. Estar em Cristo é deixar as vaidades lá fora. Estar em Cristo, aleluia, não é fácil. Só que alguém decidiu abandonar as facilidades e disse: eu vou ficar em Cristo, porque eu sei que em Cristo a tempestade pode vir, o mar revolto pode vir, aleluia, mas eu não vou cair, porque eu estou na rocha, eu estou em Cristo Jesus. E o que significa areia, Jonathan? As facilidades. Porque para fazer casa na rocha tem que cavar. Meu Deus, para construir casa na rocha tem que trabalhar, tem que cavar, tem que se dar. Você podia estar em casa, eu podia estar em casa, mas eu decidi, eu preciso estar na rocha. Eu preciso estar na rocha. Então nós vemos dois homens que não são um melhor que o outro, irmão. Os dois homens são igual. Nós vemos duas casas que não são diferentes uma da outra. Porque a revelação do texto aqui é o alicerce, não é a casa. E nós vemos também nesse texto duas visões. E visão fala de destino. E quando eu olho para uma visão e para outra, eu vejo que os dois têm a mesma... estão na direção da mesma visão. Só que um da maneira certa e o outro da maneira errada. Porque a visão é igual, mas o destino é diferente. E qual o destino, Jonathan, do homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha? O destino dele é firmeza. Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus. O destino de quem constrói na rocha é: ninguém vai me parar. Pode vir a tempestade que for, ninguém vai me destruir. Pode vir o vento que for, Deus está dizendo: esse ano está só começando. Continua construindo a tua casa sobre a rocha. Porque quando você entende que na rocha é o teu lugar, vento não te para, tempestade não te para, aleluia, nada te para. Aí Jesus vai trazer uma comparação, e eu gosto muito de Jesus, porque Jesus sabe comparar. Jesus não compara como a gente compara. A gente olha por fora e diz: está firme. A gente olha por fora e diz: está alinhado. Só que Jesus olha lá de cima e diz: nem tudo que a terra prova, o céu está provando. Nem tudo que a terra assina embaixo, o céu está dizendo: eu também estou assinando embaixo. Não, irmão, que nós não viemos viver de aparência. Você lembra daquela figueira? Jesus passou, olhou para a figueira e diz: tem flor, está frutífera. Mas quando Jesus chega perto dela para querer fruto, Jesus olhou para ela, estava frutífera. E alguém fica se perguntando: por que Jesus condenou ela se ela estava frutífera? Porque se nós olharmos para o contexto, nós vamos ver que aquela figueira só dava folha quando se dava fruto. É Jesus dizendo: ela está mostrando algo por fora, mas por dentro não é. Por dentro não está condizendo, porque tem até folha, mas cadê o fruto? Deus está dizendo para a gente: não viva de aparência. Se é difícil estar na rocha, esteja na rocha, esteja no mais difícil, aleluia, mas esteja calçado e calçada. Então nós vemos dois cenários: um homem que ouve ensinamento e que anda de acordo com eles, um homem sábio
que constrói no lugar certo. E para construir no lugar certo tem que ter esforço. Para construir no lugar certo, irmão, tem que ter dedicação. A gente tem dedicação para tanta coisa, mas às vezes nos falta mais dedicação para Deus. E Deus está dizendo, a mesma dedicação que você tem no teu trabalho, você tem que ter para a minha presença. A mesma dedicação que você tem na tua casa, quando você começa a arrumar ela, você também tem que ter dedicação para fazer minha obra. A mesma dedicação que você tem para lá, para a tua vida cotidiana, você também tem que ter a mesma dedicação para você estar na minha casa. Aí eu entendo o que Lucas escreveu. Lucas capítulo 9, verso 23. Ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se todo dia. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. Mas para seguir Jesus não pode seguir de mão vazia. Para seguir Jesus tem que deixar as minhas vontades. Para seguir Jesus tem que deixar as minhas vaidades. Para seguir Jesus tem que tomar a minha cruz. Eu vi um vídeo esses dias. E nesse vídeo aparecia um boneco. Um homem carregando a cruz. E aquele homem carregava a cruz dele. Chegava no momento da caminhada, aquele homem olhava para a cruz e pegava um serrote e começava a serrar a ponta da cruz. Era ele dizendo, está muito pesada para mim, mas não estava. E ele estava arrancando um pedaço da cruz. Ele pega aquela cruz e colocava de novo nas costas e caminhava mais um pouco. Quando chegava mais um distante de caminho, ele cortava mais um pedaço da cruz. Não existe evangelho sem cruz, irmão. Aleluia. Não tem como modificar o evangelho. O evangelho é esse que está sendo pregado. O evangelho é difícil. O evangelho não é para frouxo. O evangelho é para quem quer se dar. O evangelho não é para qualquer um. E aquele homem ia cortava mais um pedaço da cruz. Quando ele chegou diante de um abismo, ele lembrou da cruz. E a cruz estava modificada. Era a cruz que ele ia colocar de um abismo para o outro para passar. Mas ele no meio do caminho foi cortando a cruz, foi cortando a cruz, foi cortando a cruz. E quando chegou diante do abismo, a cruz não tinha o tamanho certo para ele passar por ela. E aí ele pensou. E ele disse, para que eu fui cortar minha cruz? Para que eu fui cortar minha cruz? Agora eu estou diante do abismo e não dá para me passar para o outro lado. Porque a cruz ia ser a ponte para ele passar. Só que ele decidiu cortar um pedaço da cruz. E eu espero que você não decida cortar um pedaço da sua cruz, irmão. Carrega a sua cruz inteira. Jesus não te deu nada que você não possa suportar. Jesus não te deu nada pesado. Jesus te deu o que você pode suportar. Aí nessa parábola Jesus diz, e aquele que ouve e pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Prudência que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva. Perceba, irmão, que a mesma chuva que vai descer para esse aqui vai descer para o outro lá. Perceba que o cenário de calamidade vai chegar para um e vai chegar para outro. Perceba, irmão, que a mesma situação que vai acontecer na vida de um, vai acontecer na vida de outro. Aleluia, mas o que vale era o alicerce. O que vale era onde cada um estava. E infelizmente um estava na areia. Aleluia, infelizmente outro estava na rocha. A mesma chuva que chega para um, chega para outro.
A mesma enchente que chega para um, chega para outro. O mesmo vento que sopra aqui, vai soprar aí. Mas o que vale é onde a gente está alicerçado. Porque quando a gente está na rocha, irmão, pode vir o vento que for. Aleluia. Pode acontecer o que for. Quando você está na rocha, o vento pode até vir. É você olhando para o vento e dizendo: pode vir, que eu estou preparada. Pode vir que eu estou preparado. Pode vir que ninguém vai me tirar do lugar. Porque eu estou alicerçado sobre a rocha. É tempo que Deus está nos chamando e nos alertando a estar compromissado com Cristo, que é a rocha. Está com o fundamento, que é a cruz. Aleluia. É tempo que Deus está nos despertando, irmão. Aleluia. O ano só está começando. Os ventos vão soprar. Aleluia. As tempestades vão vir. Mas eu e você vamos continuar firme. Eu e você vamos continuar na rocha. Eu e você não vamos cair. Porque nós decidimos, aleluia, estar na rocha, que é Cristo. Então a mesma tempestade que vem para um, vem para outro. Aí eu posso entender isso aqui, conjecturar. Deus dando material. Isso aqui é mente de pregador, mente de doido. Deus dando material para um e Deus dando material para outro. Mas Deus não dando o endereço aonde eles deviam construir. Deus dando ferramenta para um e ferramenta para outro. Material para um e material para outro. Mas Deus não dizendo aonde eles deveriam construir. Aleluia. Porque quem conhece a palavra já sabe onde tem que construir. Quem conhece a palavra já sabe onde tem que construir. Quem conhece a palavra já sabe que te beliscaram, você não pode fazer igual. Quem conhece a palavra já sabe que as bem-aventuranças é confronto contra a gente mesmo. Aleluia. Quem conhece a palavra entende. Aí Deus dá material para um e dá material para outro. E os dois param e um olha e diz: eu vou construir a minha sobre a rocha. Vai dar mais trabalho, vai durar mais tempo a obra, mas eu vou construir na rocha. Porque nunca foi sobre a velocidade, mas sobre a direção. É Deus dizendo para mim e para você: não tenha pressa. Não tenha pressa na construção. Seja devagarzinho, mas vai vindo devagarzinho. Vai orando devagarzinho. Vai lendo a Bíblia devagarzinho. Vai descendo nas madrugadas devagarzinho. Porque a velocidade, de repente, vai até te fazer chegar mais rápido. Mas se for para chegar mais rápido quebrado, não vale a pena. Se for para chegar mais rápido destruído, não vale a pena. Então não é sobre ser rápido, mas é sobre ter direção. E quando eu tenho direção, eu já sei que tem que ser na rocha. Na rocha, irmão, ninguém vai querer te ajudar. Na rocha, às vezes, ninguém vai te procurar. Tu tá lá, ó. Na rocha, ninguém vem mover um palito, você tá lá. É Deus dizendo: faça a tua parte, que eu vou enviar quem tiver que enviar. Quem não vir, deixar para lá. Faz a tua parte, ora, jejua, aleluia, pregue a palavra, aleluia. Agora, Jesus não procurava multidão para pregar. Onde tinha um, Jesus pregava. É só você olhar lá naquele cenário da mulher samaritana. Jesus diz: é necessário passar por Samaria. Aleluia, os discípulos de Jesus foram para comprar comida e Jesus sentou no poço. Porque Jesus ali tinha humanidade também. E quando ele se assentou no poço para descansar, a mulher samaritana vai vir. Para ela, já estava atrasada. Mas para Jesus não, ela ia chegar na hora certa. É Jesus dizendo: eu vou enviar na hora certa.
Eu vou fazer na hora certa. Eu vou mandar recurso na hora certa. Eu vou, aleluia, surpreender na hora certa. Aí eu lembro de Eclesiastes. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Não é nada no nosso tempo. É no tempo de Deus. Quando aquela mulher chega, Jesus já está lá, irmão. E Jesus vai pregar para ela. Porque Jesus não está esquentando para tem só 2, 3, 4. Jesus está dizendo, a palavra tem que ser pregada para 1, para 2, para 3, para 4. Se não tiver ninguém, a palavra vai pregar para você mesmo, você lendo ela. Aleluia, mas você tem que pregar, irmão. Você tem que se dar, irmão. Porque você decidiu construir na rocha. Construir na rocha é isso. É deixar de ir para o shopping para vir para a igreja. É deixar de vir para a festa, para as vaidades, para estar na presença de Deus. Aí 3 lições. Eu sempre faço isso aqui agora. Deus está me dando esse mistério. 3 lições que nós aprendemos dentro desse texto. E dentro desse versículo. Versículo 24 a 27. 3 lições que nós aprendemos. Primeira lição. Jesus não mudou todo mundo. O que eu disse? Jesus não mudou todo mundo. Porque você pode ouvir a melhor pregação. Você pode ouvir o melhor pregador. Você pode ouvir a melhor mensagem. Mas não é a mensagem que eu prego que muda você. É a sua atitude mediante a mensagem. Pregador não muda a índole de ninguém. Pregador não muda a caráter de ninguém. Eu só estou fazendo o meu chamado. Mas quem decide entrar na palavra e andar por ela é você. Jesus não mudou todo mundo. A sua prática pela palavra vai mudar a sua vida. Primeira lição. Porque não é sobre teu conhecimento, mas sobre praticá-lo. Primeira lição. Segunda lição que nós aprendemos. Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Nós não somos de ferro, irmão. Para que esse negócio de tu achar que tu é super crente. Não é não. Tu é fraco. Eu sou fraco. Nós somos fracos. Aleluia. Se Jesus não estiver conosco, nós não somos nada. Então a segunda lição é: nós não somos de ferro. Todos teremos. Todos nós teremos problemas. A tempestade que surgiu para um, surgiu para outro. Todos nós teremos problemas. Mas nós, ou melhor, mas a palavra nos mantém firme. É a palavra que nos mantém firme em meus problemas. E quem é a palavra, Jonathan? Quem é a rocha? A palavra é Cristo. A rocha é Cristo. E quando eu decido estar na rocha, eu decido estar na palavra. E quando eu decido estar na palavra, eu passo nos meus problemas dando glória. Eu passo nos meus problemas glorificando. Eu passo nos meus problemas adorando. A tempestade veio. Mas um passou. E o outro não. Terceira lição. E última. A mensagem é curta e rápida. Já vou terminar. Terceira lição que nós aprendemos. Em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Terceira lição é: não tenha pressa. Eu já até falei sobre ela. Construir na rocha dá trabalho. Então a terceira lição é: não tenha pressa. Construir na lição, na rocha, dá trabalho. Não podemos viver de aparência. Porque a aparência, irmão, não vai te sustentar quando a tempestade. Então não fica pensando: eu sou forte. Você não é super crente. O problema vai chegar na tua vida. A tempestade vai chegar na tua vida.
Mas quando você reconhece que você está em Cristo, a tempestade pode até vir, mas você está lá tranquilona. Ó, pode vir, que eu estou em Cristo. E quando você está em Cristo, aleluia, nada vai te parar, nada vai fazer você desistir, nada vai fazer você recuar, porque você entendeu que está na rocha é necessário, você entendeu que está em Cristo é o suficiente. O homem que construiu na areia, ele quis facilidade, não quis cavar, não quis perder tempo, ou não quis investir tempo. E aí, ele construiu assim, ó, rápido. Enquanto alguém está construindo na rocha, está olhando, ele construindo na areia e está dizendo, caramba, já? Porque às vezes a gente quer as coisas rápidas, né? Só que nem sempre a velocidade é melhor do que a direção. Então vai devagarzinho, irmão. Vem vindo devagarzinho. Porque no final, você vai poder se orgulhar e dizer, foi devagar, investi tempo, mas eu não vivi de aparência. O vento veio, a tempestade veio, as enchentes veio, mas a minha casa ficou sobre a rocha. A minha casa ficou alicerçada, e a tua casa também vai ficar alicerçada. A nossa casa vai ficar alicerçada. Aleluia! A casa do ministério, ademais de Cascadura, está alicerçada sobre a rocha. E pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir enchente, nós continuaremos em Cristo Jesus. Porque o nosso adversário, irmão, ele quer ver nosso desespero mediante as tempestades da vida. O nosso adversário, ele quer ver a gente se descabelando, se desesperando. Eu posso entrar no texto e ver aquele homem que construiu sobre a areia, dizendo, caramba, investi à toa, gastei energia à toa, aleluia, gastei material à toa. Essa tempestade derrubou minha casa, essa tempestade derrubou meu ministério, porque eu não quis pagar preço na oração, eu não quis pagar preço, aleluia, na dedicação aleluia, do estudo da palavra, aleluia, porque nem todo ministério, aleluia, que surgiu rápido foi qualificado na palavra, foi qualificado na oração. Eu sei que você pagou preço, e se você chegou até aqui, foi porque você decidiu construir sobre a rocha que é Cristo. Aí Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras e que pratica ela, eu assemelhá-lo-ei como um homem prudente que construiu a sua casa. Olha a responsabilidade. Tu acha que aquele homem morava sozinho? Mas ele decidiu, eu vou construir na rocha, porque eu tenho responsabilidade com os meus. Eu vou construir sobre a rocha, porque eu sei que quando o vento soprar, Deus vai guardar minha casa, Deus vai guardar minha família, Deus vai guardar minha mãe, Deus vai guardar meu pai, Deus vai guardar os meus, porque minha casa está sobre a rocha. Que você saia daqui entendendo essa palavra, irmão. Entenda nesta tarde, aleluia, que você não tem que ter pressa para construir. Vai devagar, porque no final você vai poder se orgulhar. Eu não vivi de aparência, a minha casa esteve sobre a rocha o tempo todo, e sobre a rocha ninguém te tira, da rocha ninguém te tira, da rocha tempestade não te derruba. Então vale a pena, irmão, investir tempo na madrugada. Vale a pena, irmão,
ler a Bíblia. Nem que seja 2 capítulos por dia. Leia a sua Bíblia. Porque aqui você ouve a verdade. Mas se você estiver em outro lugar e ouvir uma verdade fantasiada de mentira, porque isso é existente. Tem gente que pega a verdade e modifica ela. E muita gente está indo cego. Não vou lá, que lá é a verdade. A verdade está modificada. E Deus está dizendo, a verdade sou eu. A verdade está na rocha. A verdade está em Cristo. E estar em Cristo, irmão, não é fácil não, tá? Mas se você chegou até aqui hoje, é porque você está na rocha. Se Deus te conduziu até aqui hoje, é porque você está na rocha. Porque você tinha tudo para desistir, tinha tudo para parar. A tempestade chegou na tua casa, na tua vida, nas tuas finanças, no teu negócio. Mas você ficou de pé. Você não virou as costas para Deus. Você não desistiu. Você continuou. E isso é sinal que você está na rocha. Quando recebe essa palavra, irmão, diga amém. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, irmãos. Em nome de Jesus. Eu quero desde já aqui agradecer a dirigente pela oportunidade de estar ministrando a palavra nessa tarde. É sempre com muita alegria que eu estarei aqui à disposição da igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Que palavra abençoada.